Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will. Estamos iniciando hoje nosso 48º episódio com o tema O amor devia curar e não ferir. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E gostaria de pedir, se você ainda não segue o canal, que você siga o canal, que ao final curta, comente, compartilhe, inclusive já pode deixar aí seu like, tá certo? E quanta complexidade, né? Essa frase nos traz, quantas reflexões e quanta profundidade sobre as nossas relações amorosas. Porque, de fato, se a gente olhar para o amor, ele deveria ser o motivo curador e não o motivo causador da dor. Mas isso vai muito além de tudo que a gente muitas vezes acaba compreendendo sobre o amor e vivendo sobre o amor. E envolve, obviamente, diversas relações ao longo de nossa vida. Não somente relações amorosas, como também relações familiares, relações de amizade, relações profissionais. Então, o amor, ele vai muito além do sentido afetivo, amoroso, de fato ali, das relações amorosas, né? De homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, né? Então, se a gente parar para pensar, o amor, ele deveria, de fato, estar sempre curando as feridas ao longo da vida. Porém, o amor, ele não é uma coisa muito simples, ele é muito complexo. E as nossas relações são complexas e nós somos complexos. E acaba que algumas vezes essas feridas, elas acontecem. E aí eu acho, inclusive, que vale aquela reflexão amor versus ódio, né? Eu acho que eles andam muito lado a lado, muito próximos. E dependendo do que acontece, é muito fácil do que um sentimento ele se transforma em outro rapidamente. Então a gente precisa ter cuidado, ter zelo com as nossas relações para que eles não vá no sentido oposto do que a gente gostaria. Então a gente precisa pensar muito, né, nas nossas ações e também como a gente recebe a ação do outro, né? O que é que a gente aceita, o que é que a gente não aceita. Então isso também vai interferir, vai direcionar o sentido que a nossa vida vai tomar em relação a tudo isso. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode se ferir muito facilmente. E às vezes é simplesmente por uma questão de falta de amor, né? Então a gente não tem um amor muito bem trabalhado dentro da gente, ou a gente não tem uma concepção positiva e bonita do amor, justamente por conta das nossas relações desde a infância, né, nossas relações familiares, porque tudo começa a partir de lá, e isso vai refletir na nossa vida de adulto. Então, o amor, ele tem sim capacidade de curar, né? Mas ele também tem a capacidade de causar dor. E é interessante que se a gente parar para refletir, tá, eu tenho muitos traumas, muitas feridas em relação ao amor. Como é que eu vou fazer para curar tudo isso? É justamente o amor que vai curar as próprias feridas do amor. Não existe um outro caminho, né? E eu fico pensando assim, por exemplo, nos relacionamentos amorosos que eu tive, né? Em namoro especificamente. O quanto que quando eu estava em um novo relacionamento, ele ia automaticamente curando algumas feridas dos relacionamentos anteriores. Porque existe essa possibilidade. O amor, ele tem essa capacidade de fazer isso, de curar coisas do nosso passado. E aí também é óbvio que a gente precisa trabalhar em cima disso. Ele não acontece de forma automática. A gente tem que ter compreensão das feridas que nós temos, porque muitas vezes eu acho que a dificuldade da cura está a partir disso, da gente não reconhecer as feridas reais, até porque às vezes é comum num término, né, o nosso cérebro, até de forma inconsciente, armazenar, né, o que foi de positivo, o que foi de bonito que aconteceu naquela relação que chegou ao fim. E aí você fica omitindo, de forma às vezes até inconsciente, o que foi de negativo que aconteceu. Então, como é que você vai tratar essas feridas se essas feridas elas não estão nítidas, não estão claras para você? Então é óbvio que você precisa primeiro identificar quais são as feridas que você tem e começar a trabalhar em cima delas.
E aí é óbvio que a gente vai nesse processo de evolução e que a gente vai mudando nos nossos relacionamentos seguintes exatamente por isso, porque a gente consegue identificar o que é que não foi de tão positivo que foi vivido anteriormente e a gente não quer repetir esses erros, a gente não quer voltar a se ferir, isso é um fato. Então a gente vai mudando algumas posturas, mas a gente também precisa entender que a gente está em um outro universo, a gente está com uma outra pessoa, a gente está em um outro relacionamento e que a gente também não pode trazer essa carga do que aconteceu lá atrás para agora, né? A pessoa que está ao nosso lado naquele momento, ela não tem culpa do que nos aconteceu lá atrás. E a gente tem que ter esse cuidado de não acabar trazendo o que foi de negativo do relacionamento anterior para o que a gente está vivendo ou tentando viver no relacionamento atual. Então a gente precisa compreender que a cura para as feridas que o amor causou ela acontece através do próprio amor, né? E a gente precisa compreender o que é que também a gente carrega desde lá da nossa infância, quais são as feridas que nós temos. Porque se a gente parar para pensar normalmente, né, na grande maioria, quem são as pessoas que mais nos amam? Os nossos pais, os nossos familiares, os nossos irmãos. E as primeiras feridas que nós tivemos em relação ao amor foram causadas por essas pessoas, né? E a gente tem que compreender que o amor, apesar das pessoas nos amarem, em alguns momentos elas podem sim causar algumas feridas. Da mesma forma que nós também podemos em alguns momentos causar feridas nessas pessoas. E nós não amamos elas. E elas também não nos amam. Então assim, fica essa complexidade de como é que me amo, como é que eu amo e mesmo assim eu firo. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então vai ter algumas atitudes nossas que a gente não vai ter muito orgulho, vai ter algumas atitudes do outro que ele não vai ter muito orgulho. E que a gente também compreenda que quando as feridas estão curadas, não há necessidade da gente ficar revivendo elas. Não já é algo que está resolvido dentro de nós, né? Então, que a gente não fique relembrando o que passou, o perdão já aconteceu, a cura já aconteceu. Então que a gente siga de fato a vida sem estar resgatando isso o tempo todo. E se a gente parar para pensar, né, a importância do amor próprio, eu acho que a gente se coloca em algumas situações ou em alguns relacionamentos justamente por falta de amor próprio. Isso me faz refletir muito as relações que eu consigo observar, né, em relação aos meus alunos. Por exemplo, até quando algum chegava para perguntar, pedir conselhos, né, enfim, a gente ajuda, além de conteúdo em sala de aula, a gente acaba criando esse vínculo, essa relação de amizade, né, com os nossos alunos. E eu dizia, o que eu percebo na sua relação é que falta amor próprio, porque você aceita coisas que não deveriam serem aceitas, você tolera coisas que não deveriam ser toleradas. Mas aí eu paro para pensar, tá, mas é um adolescente, ainda não tem maturidade suficiente, talvez eu na idade daquelas pessoas estivesse cometendo aqueles mesmos erros, né? Mas a gente não vai deixar de ajudar o outro, de fazer com que ele cresça, amadureça e trabalhe o amor próprio por conta disso, né? Talvez eu possa ser essa ponte que, para eles, que eu não tive lá atrás, por exemplo, né? Então, mas a gente consegue perceber, eles estão naquele processo de construção do ser, construção do caráter, construção de muita coisa dentro de si. E aí a gente precisa realmente compreender que são adolescentes, tudo mais, e que nós adultos, né, já passamos por essa fase, já passamos por outras etapas, já temos mais maturidade, já temos mais experiência, então nós conseguimos lidar melhor com muitas coisas, apesar que a gente encontra, obviamente, muitos adultos que não conseguiram ainda desenvolver a habilidade do amor próprio e se colocam sim em relacionamentos falidos, em relacionamentos tóxicos.
em relacionamentos que não são nem um pouco saudáveis, simplesmente porque elas não se amam o suficiente, então qualquer migalha que o outro oferece, ela está satisfeita. E a gente não deve nunca, em hipótese alguma, se colocar nesse tipo de situação. E como é a questão do amor nas relações familiares, né? Como é que a gente trabalha isso dentro de casa? A gente tem que compreender aquilo que eu falei anteriormente, né? São as pessoas que mais nos amam, que a gente também mais ama, quando se existe um relacionamento saudável, porque infelizmente a gente sabe que dentro de algumas casas, dentro de algumas famílias, não existe uma relação saudável. Então é compreensível que ali seja um espaço de constante ferimentos, né? Porque um está sempre agredindo ao outro, mas quando a gente vive um ambiente saudável e uma família saudável, onde as relações são saudáveis e existe um amor real e verdadeiro entre aqueles membros daquela família, a gente vai, inclusive eu acredito que a gente sai mais preparado para o mundo, sabe? A gente sai mais fortalecido, a gente consegue compreender melhor o nosso valor, né? Então, quando essa relação dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ele é saudável, isso vai refletir lá nas nossas relações, porque a gente vai se espelhar naquele relacionamento, naquele ambiente e vai conseguir levar isso para a nossa vida além do ambiente familiar. Então a gente vai ter compreensão do que é um amor verdadeiro, um amor que cuida, um amor que zela, um amor que protege, sabe? Um amor que ajuda ali a curar as feridas, porque quando a gente se machuca, tem esse espaço acolhedor de se abraçar, de se cuidar, de oferecer o colo, oferecer o ombro amigo. Então, a gente consegue curar mais facilmente essas feridas, que elas se transformam em cicatrizes, e a partir do momento que se transformam em cicatrizes, elas não causam mais dor, né? Fica a lembrança do que aconteceu, mas não causa dor, não causa incômodo. Aí você olha e traz como uma lição, traz como um aprendizado, compreende que por sermos seres humanos somos falhos e que em alguns momentos a gente pode se machucar, mesmo que a gente se ame, a gente pode usar palavras que não deveria, mesmo quando a gente se ama, né? Que pode causar uma ferida no outro. Então, a gente tem um ambiente que nos protege, nos prepara para a vida. Essas relações familiares, elas são de extrema importância, né? E eu acho que toda relação de amor, ela está sempre ligada também com o perdão. Não existe um relacionamento amoroso onde não tenha havido necessidade de algum momento se trabalhar o perdão, sabe? Exatamente por isso, porque o outro importa para mim, eu amo ele, eu me preocupo com ele, então eu vou pedir perdão quando errar, vou esperar que ele peça perdão e reconheça quando errar comigo. Então, quando a gente vive esse ambiente saudável, a gente vai ter momentos que a gente vai se ferir, mas essas feridas vão cicatrizar e vai ter momentos que a gente vai pedir sim perdão, haver essa necessidade do perdão, tanto da minha parte quanto da parte do outro, né? E aí, quando a gente vive esses relacionamentos saudáveis, eles nos impulsionam para a vida, sabe? A gente vai para o mundo preparado para encarar os desafios. Lembrando que a realidade que a gente encontra dentro da nossa casa, obviamente que é uma realidade completamente diferente do que a gente vive lá fora, né? Então, o nosso mundo, o nosso meio, ele é um, e quando a gente vai conviver com o outro, com a família do outro, a gente vai encontrar um caminho, né? Um lugar, um ambiente completamente diferente daquilo que a gente costumava encontrar na nossa realidade, na nossa casa. E aí a gente vai entendendo a complexidade das relações humanas. Eu preciso estar bem, estar seguro de mim, ter desenvolvido essa habilidade do amor próprio para que eu possa me relacionar além desse ambiente familiar. Porque normalmente é aquilo que a gente leva para a vida, é aquilo que a gente vivencia
nas nossas primeiras fases de vida, o que a gente vivencia dentro do nosso lar. Então, por que às vezes as pessoas têm tanto traumas a relacionamentos? Porque dentro do ambiente familiar, elas não encontram um relacionamento que seja exemplo, por exemplo. Então, ela não se espelha naquilo que ela vê dentro da sua casa. E aí vem um grande desafio. Como é que eu vou ter um relacionamento saudável lá fora quando eu não compreendo a vivência de um relacionamento saudável, quando eu não vivi isso dentro do meu lar? Então isso aí é um grande desafio, é muito complexo. Se você parar para pensar direitinho, então, normalmente a gente tem as nossas referências dentro do nosso ambiente familiar. E quando não existem essas referências dentro do ambiente familiar, como é que eu vou levar isso lá fora? E como é que eu vou construir um relacionamento saudável se eu não tenho referências de um relacionamento saudável? E aí a gente percebe, a gente brinca muito, por exemplo, aqui pelo menos com os LGBTs de Recife, né? Tipo, um se feriu e aí vai lá e fere o outro, e o outro fere o outro, e fica se tornando um ciclo sem fim, uma bola de neve, onde pessoas feridas e traumatizadas estão ferindo novas pessoas, traumatizando novas pessoas, e tá todo mundo meio que traumatizado com relacionamento. Então, às vezes, as grandes dificuldades das pessoas se relacionarem é porque elas estão repletas de traumas. E como resolver isso? Primeiro de tudo, terapia, né? Eu acho que é muito interessante. Tem até um vídeo de Mônica Martinelli, se eu não me engano o nome dela, que é aquela que faz Minha Vida em Marte, né? Que é muito amiga de Paulo Gustavo. Que ela, até no Instagram eu vi essa semana ela dizendo, né? O mundo tá dividido entre pessoas que fazem terapia e pessoas que não fazem terapia. Então a gente que faz terapia, a gente tá ano-luz à frente de quem não faz. A gente tá, de certa forma, pronto para a vida, pronto para os relacionamentos, e a gente tá ali com PhD, né, em relação à terapia, a pessoa tá aprendendo, se alfabetizando ainda. Então fica uma disparidade muito grande e às vezes as pessoas não querem se curar, não querem se tratar mesmo, sabe? E se fecham ali no seu mundo e não evoluem, porque infelizmente elas acabam presas àquilo que vivenciaram no passado e não saem daquilo. Então, por que muitas pessoas hoje em dia não querem se relacionar? Porque simplesmente eu acho que jogaram a toalha, abraçaram os traumas que tiveram na vida e se conformaram com isso. É uma vida muito de conformidade, né? Como se o que a pessoa vivenciou no passado fosse a regra para vivenciar sempre, em todos os relacionamentos que estão por vir. E esquece que as pessoas são diferentes, que pensam diferentes, que agem diferentes e que a vida é correr riscos. Não existe uma certeza absoluta de nada, né? A não ser a fim de tudo da nossa vida. A gente sabe que vai chegar um tempo que nossa vida vai chegar ao fim. E aí, nossa vida terrena, né? E aí, fora isso, a gente não tem certeza nenhuma. E se a gente não arriscar, a gente não vai conseguir, a gente não vai acertar. A vida é feita de riscos, né? Então, se eu acredito no amor, se eu sonho com amor para minha vida, se eu desejo isso para minha vida, eu só vou conseguir encontrar me permitindo viver, arriscando, né? Tentando. Ah, se não deu certo, é porque não tinha que ser com aquela pessoa, não é porque você não foi feita para amar. Você não foi feita para viver uma história de amor. Não, apenas não tinha que ser com aquela pessoa. Então você vai, obviamente, tentar mais uma vez seguir com a vida, porque é isso que acontece. Se a gente não se permitir, a gente não vai encontrar, não vai acertar absolutamente nunca. O amor e a autocura. O poder do amor de amigo. Para mim isso é fundamental. Minha história de vida ela não faria sentido se eu não tivesse, se eu não pudesse contar com os meus amigos. Eles foram e eles são fundamentais na minha vida em diversos momentos.
eu acho que seria dizer: eles fazem a diferença para mim. E a gente ama de verdade os nossos amigos, né? Nos momentos que eu precisei, nos momentos que eu estava ferido, que eu estava fragilizado, que eu estava machucado, eu encontrei esse abraço acolhedor, esse conforto, sabe? Nos meus amigos. E quantas vezes eu precisei contar várias vezes as mesmas histórias e pacientemente eles me ouviram, me acolheram, me abraçaram, mesmo compreendendo que já tinham ouvido aquilo, que já tinham ouvido falar sobre aquela pessoa e eu estava lá mais uma vez falando, né? E eu encontrei esse espaço e isso é fundamental, porque isso nos ajuda a ser curados, né? E o nosso amor por amigo, ele é tão puro, ele é tão verdadeiro que ele pode até acabando sim por se misturar com relacionamento com sentimento afetivo, com sentimento amoroso. Quem nunca se apaixonou por um amigo que atire a primeira pedra, né? Eu particularmente já me apaixonei e isso é muito complexo, né? Porque você fica sem saber como agir. Não quer dizer que você vá se apaixonar por todos os seus amigos, obviamente que não, né? Mas já aconteceu, né? E aí é muito complexo tudo isso, cara, porque você fica pensando como é que eu vou agir diante disso. Eu vou expor, não vou expor, vou perder a amizade, não vou perder a amizade. Se houver alguma coisa entre ambos, vai fragilizar a amizade, não vai fragilizar, vai correr risco da amizade chegar ao fim, né? Porque se não der certo, e aí? Então a gente faz uma série de questionamentos, o que eu acho correto, né? A gente tem que colocar muita coisa na balança antes de permitir que isso aconteça. Então já aconteceu de ficar e depois se tornar amigo, da mesma forma que já aconteceu de ser amigo e em meio a esse processo, né? De muita proximidade, muita intimidade, muita troca, porque normalmente a gente se apaixona por pessoas que a gente admira, então a gente já tem tanta admiração por aquela pessoa, a gente conhece tão o lado bonito dela, conhece por dentro, que a gente acaba se encantando e se apaixonando por aquela pessoa, né? Eu particularmente quando percebo que isso acontece, para mim o ideal é me afastar, sabe? Para que não alimente esse sentimento. Então eu acabo de fato me afastando para trabalhar isso dentro de mim e colocar, direcionar no sentido amigo, sabe? É esse espaço, eu não posso misturar os sentimentos. E eles foram fundamentais nos meus processos de cura, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, que a gente ajuda e também é ajudado. E para mim não faria sentido a minha história de vida, né, sem os meus amigos. Eles são fundamentais, eles me dão todo suporte, né? Obviamente que a gente, quanto mais maduro a gente vai ficando, mais a gente filtra as relações saudáveis, as amizades saudáveis, gente que torce por a gente de verdade, sabe, que se importa, que faz questão, que se faz presente, né? Então, eu acho que tem muito de tudo isso. E quando a gente tá, né, maduro para um relacionamento, quando a gente se permite viver um outro relacionamento, quando a gente está curado ou está no processo de cura ou quer começar esse processo de cura e entre um relacionamento, eu acho que é uma grande oportunidade da vida da gente ir cicatrizando junto. Eu acho que quando a gente entra em um relacionamento, é a oportunidade que a vida nos dá da gente deixar o passado para trás, sabe? Eu estou aberto a viver o novo. Eu quero viver o novo e eu tenho algumas coisas, algumas feridas, algumas cicatrizes, o outro também tem. E quando os dois se encontram, né, e decidem construir algo junto, eu acho que é uma grande oportunidade de ir cicatrizando junto, sabe? De ir compartilhando, trocando tudo aquilo para que possam crescer e evoluir cada vez mais. E aí, como é que fica a questão do amor nas mídias e as expectativas irreais?
é muito complexo, que às vezes a gente vê que realmente tem casais que são midiáticos, né? São casais que vivem em função de redes sociais e que passam uma impressão muito fantasiosa das coisas, que eu acho que, pelo menos tem casais que eu observo, a minha percepção é que nas redes sociais vive uma coisa que não parece real, sabe? Você olha assim, parece tudo muito montado, sabe? Muito artificial. E às vezes eu acho que quando o casal dá vazão demais para a rede social, esquece de fato de viver, sabe? Esquece de se deliciar no relacionamento, porque tá sempre preocupado em estar mostrando alguma coisa para as pessoas. Às vezes até mostrando uma felicidade que não existe, uma felicidade que eles não estão vivendo, né? E fica sempre nessa dependência de postagem de rede social, que criando expectativas irreais também, que às vezes não é possível. Você fica esperando do outro algo que ele não está disposto a oferecer, que ele não tem o suficiente para lhe oferecer. Então você precisa ter isso dentro de si, ter controle em relação às suas expectativas para que não extrapole o limite tolerável, o limite do aceitável. E só resgatando tudo aquilo que eu falei no início, né? Eu acredito verdadeiramente que o caminho para curar as feridas que o amor causou ao longo da vida é o próprio amor. O amor, ele tem essa capacidade de nos refazer, nos reconstruir, nos reiniciar, nos permitir recomeçar quantas vezes necessárias for. E a gente tem que estar aberto a viver o novo, a se permitir conhecer novas pessoas, a tentar mais uma vez, sabe? Eu acho que é feito eu digo em relação aos nossos sonhos, em relação àquilo que a gente deseja. Nem sempre a gente consegue na nossa primeira tentativa, né? Então, se é algo que a gente verdadeiramente quer dentro da gente, a gente vai tentar mais uma vez, a gente vai tentar até conseguir. Então, que a gente não perca a fé no amor, a fé nos relacionamentos, porque ainda existe sim relacionamentos saudáveis, ainda existe sim pessoas boas e verdadeiras no mundo, né? Então a gente precisa filtrar, né? Quando perceber que não bate, que não é a pessoa ideal pra gente, que não temos afinidade suficiente, coisas em comum suficientes, que vá fazer com que o relacionamento dê certo. Então que a gente veja que ali não nos cabe, que a gente, quando perceber que se colocou em relacionamentos que não nos cabem, que não são saudáveis, que a gente se retire desses lugares, se retire desses relacionamentos, para que a gente possa de fato encontrar alguém que chegue acrescentando, sabe? Que a gente possa construir junto, que a gente evolua junto, porque existe sim relacionamentos saudáveis e o amor, ele tem sim essa capacidade de curar tudo dentro de nós. Então estou aqui, mais de 2 horas da manhã, finalmente tirei o aparelho, né? Mas não poderia deixar de gravar. Agradeço imensamente a companhia de vocês. Faltam apenas 2 episódios para a gente encerrar a temporada 2024. Quero agradecer por vocês estarem me fazendo companhia ao longo desse ano, por estarmos trocando tantas coisas, pelo retorno que eu tenho de vocês. Então eu gostaria de pedir que vocês sigam o canal, que curtam, comentem, compartilhem. Mande para outras pessoas que vocês acham que vão ajudar de alguma forma. Espero que esse episódio de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por tudo. Não perca nunca a fé e a crença no amor, porque eu acho que a vida sem amor é uma vida sem sentido. Obrigado, abraços e até a próxima.